Bom dia, meus irmãos, minhas queridas irmãs. É muito bom estar com vocês nessa manhã, nesse domingo tão especial em que a gente celebra a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz ter não apenas a vida que a gente vive nessa terra, mas uma vida para além dessa esfera material que a gente vive. Hoje eu queria refletir com vocês na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 5. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, fique com ela aberta. Romanos capítulo 5, a gente vai ler aqui dos versículos 6 a 11. Romanos 5, 6 a 11. Vou dar um tempinho para você encontrar o texto para que a gente possa abrir os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos, aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Diz assim o texto: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez, alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós clamamos a ti, ó Pai, para que o teu Espírito fale aos nossos corações. Que essa palavra seja viva e encontre solo fértil no coração de todos aqueles que estão aqui. Para que o teu nome, Pai, possa ser exaltado por meio da compreensão da palavra e da transformação de vida que vem por intermédio dela. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma denominação muito grande dos Estados Unidos, certa vez ela decidiu criar o hábito de fazer reuniões pastorais, juntando todos os pastores de uma determinada região, para que naquele momento eles pudessem falar uns aos corações dos outros, orar uns pelos outros, refletir acerca da palavra uns com os outros. E esse movimento começa de modo muito singelo, de modo muito devocional e de modo muito intenso. Aquilo foi uma resposta para muitos pastores que tinham uma vida e uma jornada ministerial um tanto quanto solitária. Ali eles encontraram a oportunidade de, além de serem pastores de sua igreja, serem pastoreados por outros pastores de outras igrejas. Ali confessavam pecados, ali cuidavam uns dos outros, ali pastoreavam o coração uns dos outros. E aquele momento era tão especial e tão significativo que aquilo começou a ganhar uma aura de sacralidade entre aqueles que participavam daquele encontro. Eles começaram a entender que aquele momento era profundamente especial para o vigor do seu ministério, para o pastoreio do seu coração e da sua alma. E levavam aquele encontro tão a sério quanto os ritos que eles realizavam nas suas igrejas. Pois ali era um espaço onde a presença do Senhor se manifestava diante daqueles homens e recarregava suas forças, o seu espírito, para que eles pudessem continuar pastoreando as suas igrejas. Como era um evento denominacional, uma pequena parte daquele evento era dedicado aos relatórios, aos informes, às comunicações, balanços financeiros, porque fazia parte da vida e da atividade da igreja. O grande problema é que conforme o tempo foi passando, os meses foram passando, os anos foram passando, aquele rito especial que aqueles homens realizavam na presença de Deus passou a ser substituído por uma rotina. Eles se encontravam ali, os processos burocráticos começaram a tomar o espaço daquele ambiente devocional, singelo e de profunda entrega de coração uns para com os outros.
O rito virou rotina. A devoção virou apenas um hábito. E um daqueles pastores que participou desde os primeiros encontros começou a notar a diferença entre o primeiro e aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. E ele decidiu fazer ali um experimento social para tentar alertar aqueles irmãos pastores que estavam ali de que o rito, aquele momento devocional de entrega foi substituído por uma rotina. E antes do encontro era hábito que todos os pastores participantes escrevessem relatórios dizendo como estavam as suas comunidades, quais eram as suas necessidades. E aquele pastor, tentando alertar o problema aos seus colegas pastores, decidiu começar a escrever relatórios problemáticos, que não condiziam com a verdade, mas tinham o objetivo de trazer a atenção deles para aquilo para qual aquele encontro foi desenhado, foi organizado. No primeiro relatório que ele escreveu, ele disse, no meio dos números, dos balanços financeiros e tal, ele fez uma declaração dizendo: olha, eu decidi começar a usar o dinheiro das ofertas dos irmãos para reformar a casa a minha casa de praia. Ele foi para a reunião imaginando que alguém teria lido aquele relatório e iria corrigi-lo, iria exortá-lo. A reunião acontece, os sorrisos vêm, os números são ditos, cada um fala que a sua igreja cresceu, fez aquilo, e nada de corrigirem ele. No segundo relatório ele coloca uma informação um pouco mais impactante. Ele disse: olha, a igreja está bem, os números estão bem, só que eu estou com um problema, eu estou agredindo a minha esposa. Mais uma vez o relatório foi submetido e nada aconteceu, ninguém falou com ele. Na terceira vez ele resolve radicalizar ainda mais. Ele escreve o relatório com os números, com os dados, e escreve um profundo e longo texto, uma imaginação da sua cabeça nesse experimento retórico, dizendo que ele estava tendo um caso com a secretária da igreja. Naquela terceira vez, naquele terceiro encontro, a reunião acontece, sorrisos acontecem, abraços, cada um dizendo o que fez. No final, esse pastor vira para os seus colegas e diz o seguinte: vocês leram o meu relatório? E os irmãos que estavam ali disseram: lemos, parabéns, muito bom, a igreja está crescendo, a oferta está aumentando, o departamento infantil está crescendo. Naquele momento ele virou para todos os que estavam ali e falou assim: vocês não leem os relatórios que eu escrevo. A preocupação com a vida e com o coração dos pastores acabou nessa reunião há muito tempo. E ele abriu todos os relatórios dele, leu os relatórios antigos diante daqueles homens. E aquilo foi um choque tremendo. Ele disse que nada daquilo era verdade, mas aquele experimento servia para mostrar que aqueles encontros tinham sido substituídos de um rito de devoção, de entrega, em uma rotina vazia. Quando nós pegamos ritos e transformamos em rotina, o significado se esvai. É muito fácil que ritos especiais e profundos sejam transformados em rotinas vazias e sem significado. Todos nós aqui tomamos água todos os dias, escovamos o dente. Mas basta você ficar 2 dias inteiros em um deserto sem nenhuma gota de água, para que o seu primeiro copo de água após essa experiência no deserto se torne uma cerimônia grandiosa de gratidão por aquele pequeno copo de água. A privação nos faz enxergar muitas vezes a simbologia, o significado daquilo que a gente faz. Hoje, meus irmãos, a partir desse texto, eu queria chamar a atenção de vocês, assim como a minha atenção foi chamada, com relação a esse momento que a gente tem vivido aqui. Mensalmente nós nos reunimos, nós pegamos o kitzinho, nós cantamos músicas que falam sobre o sacrifício de Jesus. Mas se nós não tomarmos cuidado do nosso coração, do nosso espírito, isso tudo que acontece aqui, nada mais será do que uma rotina na sua jornada espiritual.
A rotina é uma lembrança passageira de algo que aconteceu e que não faz muito sentido para nós. Já o rito é a perpetuação da memória de um evento passado que tem profundo impacto nas nossas vidas. Qual é o significado daquilo que estamos fazendo aqui hoje? Eu simplesmente venho aqui, recarrego as minhas forças com um pouquinho de suco de uva, com um pedacinho de pão? Ou de fato há a memória de tudo que estamos fazendo e do rito que Jesus encarnou na cruz quando morreu por nós? O apóstolo Paulo nos ajuda nesse texto que nós acabamos de ler a trazer à memória a essência daquilo que a gente faz aqui. Ele nos desafia a partir desse texto a relembrarmos quais são os elementos básicos que nos fazem, uma vez por mês, nos encontrarmos nesse espaço e adorarmos a Deus por meio deste rito chamado a Ceia do Senhor. E ele nos responde 3 perguntas fundamentais que precisam estar na nossa mente constantemente para não fazermos desse momento uma rotina e sempre termos esse momento como um rito do Senhor. A primeira pergunta que ele responde para nós nos versículos 6 e 7 é: por quem Jesus morreu? Quem são aqueles que são alvo do sacrifício de Jesus? Versículos 6 e 7 diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Primeiro alerta que o apóstolo Paulo nos faz aqui diz respeito a quem são aqueles que são o alvo do sacrifício de Jesus. No devido tempo, quando o Senhor assim o quis, na história encarnou o Deus Filho, viveu e habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Por quem? Em primeiro lugar, por aqueles que eram fracos. Uma possível tradução aqui é impotentes, que não tinham potência de vida para salvar-se a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre fraqueza, ele está se remetendo a uma condição que todos os seres humanos estão sem Jesus. Uma condição de incapacidade de, por suas próprias forças salvar a si mesmo. Está se remetendo ao pecado de Adão. Essa fraqueza não é uma fraqueza muscular, não é uma fraqueza psicológica, não é uma fraqueza intelectual, é uma fraqueza ontológica que tem a ver com o nosso ser. Não há ninguém no mundo que tenha um mínimo de força para se mover em direção ao Senhor. A salvação nunca será fruto do nosso esforço. Nós precisamos ter isso em mente, porque senão nós caímos na rotina de pensarmos que a salvação tem a ver com o que fazemos, não com o que o Senhor fez por nós. Às vezes a gente está em alguma situação da nossa vida que a gente pega e fala: nossa, eu estou morto hoje. Às vezes eu chego em casa, meu filho está assim na pilha, ele fala: papai, vamos brincar. Eu falei: papai está morto hoje. Aí você senta no sofá e parece que o sofá ele te engole. E não há força para você levantar do sofá. É desse tipo de situação que o apóstolo Paulo está falando, só que numa dimensão espiritual. Por que somos fracos? Porque sem Cristo, todos nós estamos mortos espiritualmente. É necessário que alguém nos dê vida, para que tenhamos força para segui-lo. O pastor e conferencista R.C. Sproul disse o seguinte: a morte espiritual significa que mesmo que ainda estejamos vivos biologicamente, embora tenhamos faculdades que permanecem intactos, um cérebro, uma mente, afetos, a vontade, a nossa humanidade foi tão danificada pela queda que o nosso estado, por natureza, é de incapacidade moral, o que impossibilita um movimento pessoal para com Deus. Por quem Jesus morreu? Pelos fracos. Por quem Jesus morreu, o texto nos diz, pelos ímpios.
E aqui tem um contraste bastante interessante. Ao mesmo tempo que essa fraqueza moral e espiritual paralisa o nosso movimento em direção a Deus, ela é um combustível poderosíssimo que nos dá movimento e força para caminharmos para longe de Deus. O que é a impiedade no sentido bíblico? Impiedade é o ato constante de fazer aquilo que desagrada e desaprova a Deus, ou é desaprovado por Deus. O ímpio é aquele que no seu ato, no seu discurso, na sua postura, nas suas relações, afronta a Deus. Pastor Lucas falou no domingo passado sobre o declínio moral humano e onde que ele nos faz chegar. O nome disso é impiedade. Jesus morreu pelos ímpios. Ele morreu por aqueles que estavam em plena condição de inimizade contra ele. E aqui a maravilhosa graça se manifesta diante dos nossos olhos. E a gente precisa lembrar disso para que isso não seja rotina, mas sim rito. A causa do ato de Deus não é o objeto que foi alcançado, o ser humano. A causa do ato de Deus é o seu amor, por mim e por você. É o amor de Deus que nos salva, não nada que há em nós. E esse amor ele é escandaloso. Apóstolo Paulo exemplifica esse escândalo do amor pelo bandido, pelo condenado, dando um exemplo retórico. Ele diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez, tenha a coragem de morrer. O que ele está dizendo aqui? Ele coloca dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que vive certinho, o justo. O justo no Antigo Testamento, no contexto grego, é aquele que segue as leis, aquele que obedece às regras. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, pelos certinhos, os que cumprem as regras, provavelmente não vai ter ninguém que morra por eles. Por aqueles que são bons, são bondosos, talvez alguém queira morrer, mas pelo condenado, ninguém. Em 2017, o nosso país ele ficou completamente atordoado com um episódio que aconteceu em uma creche na região norte de Minas Gerais. Um homem ateou fogo no seu próprio corpo e começou a correr em direção às crianças que estavam ali naquela creche. Naquele dia, 14 pessoas morreram, sendo 10 crianças. Só que o estrago não foi maior, porque uma professora chamada Hayley de Abreu Silva Batista decidiu, sem pensar em sua própria vida, entrar em luta corporal contra aquele homem para que ele não ceifasse a vida de mais crianças boas, crianças amadas por ela. Talvez qualquer um de nós, na condição dela, faríamos o mesmo. Entregaríamos as nossas vidas para salvar aquelas crianças boas. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós aqui entregaria a sua vida para salvar o homem que ateou fogo no seu próprio corpo para matar aquelas pessoas. É esse exemplo que o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção. É tão extraordinário o que Cristo faz por nós. Entregar a sua vida àqueles que não mereciam. Aqueles que em si não tem nada que justifiquem o ato de Jesus. Jesus morre pelos fracos. Jesus morre pelos ímpios. Jesus morre pelos pecadores. Versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Talvez você esteja com uma versão um pouco mais antiga de tradução que aparece assim: mas Deus provou o seu amor por nós. O amor de Deus transcende um simples e mero discurso. Ele se manifesta como prova concreta. Se você é da área do direito, você sabe que a prova ela precisa ter materialidade.
E ela tem o poder de absolver alguém ou de condenar alguém. Essa é a característica essencial de uma prova. Ela precisa ter materialidade. Quando o texto nos diz, olha, Jesus provou o seu amor por nós, ele está dizendo o seguinte, olha, não apenas um discurso, não apenas uma declaração, mas algo concreto foi feito por Deus Pai, por intermédio da encarnação de Deus Filho, por amor a nós. Pastor John Stott, ele coloca essa cena num termo um pouco mais dramático. Ele diz assim: quanto mais custa o presente ao doador e quanto menos o receptor merece, tanto maior será a demonstração do seu amor. Nós estamos diante de uma demonstração extraordinária de amor que transcende a nossa compreensão. E é por isso que estamos reunidos aqui hoje, diante da mesa. Por um evento histórico, o Cristo encarnado que morreu por mim e por você. Outra coisa que precisa vir à nossa mente, para não entrarmos na rotina e perpetuarmos o rito, a sacralidade desse momento, é sabermos o que o sacrifício de Jesus gera em nós. Versículos 9 e 10 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se você ler esse texto um pouco desatento, você perde uma preciosidade que o apóstolo Paulo faz questão de colocar aqui. O apóstolo Paulo faz questão de nos mostrar a dimensão temporal da salvação. Se você ler novamente, você vai perceber que há aqui presente, passado e futuro. A salvação em Cristo Jesus envolve um evento passado que impacta o presente, que se desdobrará num futuro. Nós somos salvos e ainda não. Porque ainda perecemos neste corpo que peca, neste corpo que está inclinado a desagradar a Deus. Chegará um dia que nós seremos plenamente salvos e viveremos com Cristo em corpos glorificados. Uma das coisas que impacta esse momento que nós estamos aqui vivendo agora é a gente focar apenas no presente. Acharmos que existe algo místico que acontece aqui, que a gente vem, toma um suco de uva, o pãozinho, recarrega a bateria, aí eu posso ficar um mês aqui sem participar da comunidade, daqui um mês eu venho, eu recarrego a minha bateria espiritual com o kitzinho que é entregue ali. Isso é um foco estritamente no presente, mas o apóstolo Paulo está nos dizendo, existe uma dimensão passada que impacta a dimensão presente e que aponta para uma dimensão futura do sacrifício de Jesus. Mas o que seria isso? Em primeiro lugar, numa dimensão passada, o sacrifício de Jesus, ele nos justificou. E aqui existe uma forma de compreender isso aqui historicamente e espiritualmente. Para as pessoas que viviam ali no primeiro século, a justificação é um ato jurídico. É pegar alguém que estava em estado de condenação e colocá-lo num estado de absolvição plena de sua condenação. Alguém que é culpado passa a ser considerado inocente. Essa é a explicação em sentido social. E quando o apóstolo Paulo diz isso, ele sabe que o seu público, a sua audiência, entendia claramente o que é isso. O grande problema é que muitos homens desse período, por viverem estritamente no presente, começaram a entender que a justificação tinha a ver com o que eles faziam. Os judeus eram assim. Se eu observar a lei, pronto, acabou, eu não preciso nem de Deus, é só eu aqui faço e aconteço. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que essa justificação, para além de um termo jurídico, para além dessa remoção de um estado de culpa para um estado de absolvição, de inocência,
é um ato de um pai perdoando um filho. Ao mesmo tempo que é um ato de um juiz perdoando um culpado, é o ato de um pai concedendo perdão ao seu filho. Por isso que quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós precisamos lembrar que nós estamos sentados numa ponta da mesa e na outra ponta há o Pai que nos acolheu sem merecermos. Na outra ponta há o Pai que enviou o seu Filho para que eu e você tivéssemos o privilégio de sentarmos à mesa novamente, de ceiarmos com o Senhor. Não apenas é a nós imputada a justiça, mas também é imputada a nós a reconciliação da paternidade. A segunda consequência do sacrifício de Jesus nas nossas vidas diz respeito à salvação da ira de Deus. Nós somos justificados. E como o texto diz, salvos da ira de Deus. E se você ler o texto com atenção, você vai perceber que ali há uma dimensão futura sendo trabalhada ali. Muito mais ainda, seremos salvos da ira de Deus. Agora, o que significa isso? Certa vez o pastor R.C. Sproul ele foi convidado para dar uma palestra numa conferência de livreiros cristãos. E nessa palestra ele resolveu pregar uma mensagem com o título Somos salvos do quê? Hoje a gente está celebrando a salvação, o sacrifício e morte de Jesus, mas nós somos salvos do quê? E o pastor R.C. Sproul disse na sentença de abertura da sua pregação, nós somos salvos de Deus. Naquele momento, a plateia ficou toda atônita. Como assim? A gente é salvo de Deus? Não é Deus que nos salva? Como assim? Como assim? E no desenvolvimento da mensagem dele, ele explicou exatamente esse texto que a gente acabou de ler. Para onde caminham todos aqueles que vivem sem o Senhor Jesus e morrem sem o Senhor Jesus? Eles caminham para o juízo final, no qual a ira de Deus será manifesta diante de todos. O inferno é a consequência da manifestação da ira de Deus, a condenação. O sacrifício de Jesus não apenas nos acolhe como filhos, mas também nos livra da condenação que todos nós merecíamos. Por isso que todas as vezes que nós nos sentamos à mesa, nós precisamos relembrar deste amor de Deus infinito, que nos livra daquilo que de fato merecíamos. Por último, o sacrifício de Cristo nos reconcilia. E aqui reconciliação tem a ver com uma dimensão passada, com implicações no presente. É por isso que nós somos constantemente, quando estamos à mesa, chamados ao autoexame. Todo domingo que a gente ministra a ceia aqui, nós convidamos vocês a examinar o seu coração. E diante de Deus pedir perdão pelos seus pecados, para não comer e nem beber indignamente. O que isso significa em um sentido mais profundo? Jesus nos reconciliou ao morrer por nós com Ele. E reconciliação significa o reestabelecimento de um vínculo de amizade. Um reestabelecimento de uma relação que foi quebrada. Deixa eu colocar isso em outros termos para vocês entenderem. Quando a gente pensa numa relação de amizade, ela é tão mais profunda quanto maior forem os pontos de conexão entre você e a pessoa que você considera amigo ou amiga.
Vocês gostam das mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares, acabam até às vezes falando do mesmo jeito, tendo as mesmas experiências, tendo os mesmos valores. Agora você que já teve uma experiência de ruptura de amizade, você sabe que as amizades elas se quebram na maioria das vezes por uma falta de vínculo, de conexão. Os valores já não são mais os mesmos. O trajeto de vida já não é mais o mesmo. A visão de mundo já não é mais a mesma. Até que chega um momento que essa relação ela é rompida. No Éden, antes da queda, nós tínhamos profunda relação de intimidade com o Senhor. Diariamente o Senhor vinha e falava ao homem e à mulher. Mas essa relação foi profundamente quebrada. E quando Jesus morre por nós, Ele morre para estabelecer essa reconciliação. E por isso nós nos examinamos. Por estarmos numa relação de intimidade e amizade profunda com o Senhor, os nossos valores, a forma como enxergamos o mundo, a forma como agimos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, a forma como nós nos relacionamos, precisa necessariamente honrar ao Senhor. Por isso examinamos a nós mesmos. Agora, se nós encararmos esse momento apenas como uma rotina, esse autoexame vai ser uma banalidade. Nós não construiremos, por meio das nossas ações, do nosso coração convertido, essa semelhança com Cristo. E a palavra nos ensina que aqueles que são convertidos passam a se tornar novas criaturas. E essa nova criatura, ela se assemelha cada vez mais a quem Cristo é. Lembre do exemplo do apóstolo Paulo, de assassino de cristãos. Ele foi aquele que disse a brilhante frase em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Reconciliação, transformação à imagem e semelhança do Senhor. A última coisa que o apóstolo Paulo nos diz, para relembrarmos o significado disso que estamos fazendo, é como devemos responder ao sacrifício de Jesus. Diante desse ato maravilhoso de entrega, o que cabe a nós? Versículo 11 nos diz, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O que nos cabe? O que nos cabe é nos alegrarmos, nos gloriarmos em Deus. Agora, o que significa isso? Domingo passado eu ganhei um livro de uma adolescente aqui da nossa igreja, o pai dela trabalha numa editora, me deu o livro, e de imediato eu já fiquei curioso. Título do livro, Viciados em Si Mesmos. Como a esperança do céu nos liberta do egoísmo. Um livro escrito por um autor chamado Larry Crabb. E eu comecei a devorar aquele livro, muito interessante. E a tese básica que ele coloca ali é bastante impactante e tem a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Ele vai dizer o seguinte: existe como um cristão viver na terra, perdendo de vista a expectativa da realidade celestial. Existe como uma forma de nós vivermos aqui na terra, sem pensarmos que existe um céu para o qual nós estamos indo. E isso vai nos mover, muitas vezes, para o desejo de manifestar a realidade celestial na terra. De nos alegrarmos, de nos gloriarmos naquilo que experimentamos aqui, na terra. E ele vai dizer que a raiz de todos os vícios é o vício em si mesmo. É por causa desse desejo de manifestar essa alegria, essa satisfação que pertence ao céu, na terra, que nós nos viciamos. Ele vai dizer que os vícios mais aparentes são aqueles que são reprimidos por nós cristãos, mas socialmente também. O álcool, as drogas, a pornografia. Só que esse tipo de
de vida, que perde de vista o céu, ele nos leva a um lugar pior. O vício em nós mesmos nos leva a buscar reconhecimento, satisfação pessoal, riqueza, porque nós queremos fazer da terra o céu. Nós nos gloriamos, nos alegramos nas coisas que temos, construímos e consumimos, ao invés de nos alegrarmos numa dimensão celestial mais ampla. Qual é o problema disso? Larry Crabb nos diz que os cristãos que recusam a aguardar a promessa dos prazeres celestiais permanecem viciados em seu próprio bem-estar, em experimentar uma frenética satisfação pessoal imediata. Vivem intensamente viciados em si mesmos e, portanto, são incapazes de resistir a qualquer tentação que prometa sentimento de bem-estar que almejam. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que aqueles que têm consciência do rito, que diz respeito à morte e ressurreição de Jesus, eles passam a viver constantemente com a consciência de que há uma dimensão celestial. Isso nos leva a quê? A uma constante atitude de glorificação a Deus. A gente deixa de entender a nossa experiência comunitária como um tique na nossa lista de espiritualidade. Ceia, tique. Oferta, tique. Isso é rotina. O que nós precisamos reconstruir no nosso coração é o rito. Esse ambiente que vamos experimentar daqui a pouco, já começamos com os louvores, é um ambiente de contrição, de confissão de pecados, de quebrantamento. Isso é gloriar no Senhor. Estar à mesa é ter a certeza de que o corpo de Cristo foi partido e o seu sangue vertido por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida em abundância. A ceia do Senhor deve ser encarada por nós como um rito, em um ambiente de adoração. Pois ritos celebram a fé. Rotinas apenas cumprem compromissos. Ritos trazem reverência. Rotinas trazem repetição. Ritos nascem do coração. Rotinas nascem do hábito. Ritos buscam a profundidade. Rotinas buscam a eficiência. Se sua presença aqui é para realizar uma rotina espiritual, o meu desafio para você é: inverta a lógica da sua experiência aqui. Que seja um rito e não uma rotina. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Eu quero orar também por você que está aí, sentado na sua cadeira. E ao avaliar a sua vida, você percebeu que você tem seguido uma espiritualidade de rotina e não de rito. Que você reflita na sua mente, no seu coração, sobre esse chamado que o Senhor nos faz por meio da sua mensagem. E que se diante de tudo daquilo que a gente ouviu aqui hoje, diante de tudo aquilo que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos fez relembrar, se há alguém aqui nessa manhã que entende que essa experiência de salvação é uma experiência para você, que você entende aquilo que o Senhor fez, e se imagina como esse que é o alvo da salvação, um fraco, um ímpio, um pecador. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração onde você está.
para que você reconheça diante dessa comunidade, diante de você mesmo, essa salvação que vem por meio do sacrifício de Jesus. Que você declare com as suas palavras que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que você se vê como esse alvo da salvação que vem por intermédio do sacrifício de Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a termos, ó Pai, consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nos ajuda, Senhor, a não cairmos no automático. Nos ajuda, Pai, a não sairmos daqui da forma como nós entramos. Por muitas vezes, ó Pai, a rotina, ela é tão intensa, inclusive na nossa experiência espiritual e religiosa, que nós fazemos tudo o que o crente faz, mas são atos desprovidos de significado. Nós nos sentamos à mesa e nos esquecemos, ó Pai, de que estar à mesa é estar diante de um Pai que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter a condição também de sentarmos à mesa, de sermos chamados filhos, de sermos removidos da sujeira de onde estávamos, do estado de condenação do qual fazíamos parte. Nos ajude, Pai, a termos a dimensão daquilo que nós vamos fazer aqui hoje. Que nós possamos, ó Pai, relembrar e fazer desse momento um memorial, Pai, e um ambiente de adoração para louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor fez por nós. Que o coração dos nossos irmãos que aqui estão, o meu coração, o coração das pessoas que estão ministrando aqui, ó Pai, seja um coração devoto ao Senhor, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, para além de um movimento mecânico condizente com esse culto que nós estamos fazendo aqui agora. Que nós possamos celebrar juntos a ceia do Senhor, para que o Teu nome possa ser exaltado, para que o Seu nome possa ser adorado, para que o Teu sacrifício seja real nas nossas vidas. Nós oramos assim em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu queria saber se alguém aqui que está entre nós não recebeu o seu kit. Você fica com a sua mão levantada. Levante a sua mão. Tem algumas pessoas com a mão levantada aqui no meio, ali no canto, ali. Fique com a sua mão levantada até chegar alguém aí com um kit para você, para que nós possamos todos ceiar juntos. Existem pessoas nesse canto aqui, os nossos irmãos vão fazer chegar aí para vocês a ceia. Agora depois vocês cantam, né? Continue com a sua mão levantada. Tem algum irmão aqui no fundo. Se você está sem ceia, continue com a sua mão levantada para chegar um kitzinho aí para você. Antes de nós começarmos a ceiar, a gente precisa lembrar daquilo que nós somos orientados a fazer, como a gente viu aqui na mensagem. Cristo Jesus nos reconcilia com Ele. E essa reconciliação exige que nós sejamos constantemente indivíduos que busquem sermos a sua imagem e semelhança. A palavra nos ensina que esse momento é um momento de profunda devoção e entrega. E por isso nós precisamos examinar a nós mesmos. Olhar no fundo do nosso coração aquilo que nós temos feito, que desagrada ao Senhor.
Eu queria convidar você agora a abaixar sua cabeça, pedir perdão pelos seus pecados, examinar aquilo que você tem feito e a forma como você tem vivido, para que você ceie de forma digna. A palavra nos diz que todo aquele que não examina a si mesmo, que não pede perdão pelos seus pecados e ceia, ele come o pão e bebe o suco de uva para a sua própria condenação. Que você tenha em mente esse rito e agora examine o seu coração, examine a sua vida e peça perdão ao Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em contrição, sabendo na nossa mente, no nosso coração, que nós não somos dignos de estar na Tua presença, nem tampouco de termos recebido o Teu sacrifício. Mas mesmo assim, ó Pai, nós reconhecemos esse ato de graça, que foi a Sua entrega por cada um de nós. E por isso, diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelas ofensas, ó Pai, que fazemos contra Ti. E clamamos pela Tua misericórdia, para que estejamos todos unidos aqui, sem culpa, porque fomos lavados pelo Teu sangue. Esteja conosco, Pai, e que a memória do Teu corpo na cruz habite o nosso coração e a nossa mente. Assim oramos em nome de Jesus. Você vai pegar o seu pão agora. Esse pão, ele simboliza um corpo real. Um corpo real que foi partido na cruz. Um corpo real que foi dilacerado antes de ser crucificado. Que passou por privação, por frio, por tortura, por humilhação, sem ter culpa alguma daquilo que estava sendo condenado e acusado. Mas essa humilhação, essa dilaceração do corpo de Cristo, foi necessário para que nós fôssemos restaurados e do estado de morte fôssemos trazidos para um estado de vida. Eu queria convidar você a abrir aí o seu kitzinho e pegar o seu pão. Isso aqui é um memorial, uma lembrança de um fato real, com consequências eternas. Que ao ingerir esse pão você tenha isso em mente. Tenha em mente que um corpo real foi dilacerado por mim e por você. Comamos todos juntos. Onde você está, que você expresse palavras de gratidão por esse sacrifício. Santo é o Teu nome, Senhor. Grande é o Senhor. Não existe outro como Tu, ó Pai.
Nós te louvamos e entronizamos o Senhor no nosso meio, em adoração, por reconhecermos, ó Pai, o ato de graça e aquilo que o Senhor suportou na cruz por nós. Pai, que ao lembrarmos do teu corpo estigmatizado na cruz, nós tenhamos noção, ó Pai, daquilo que recebemos sem merecer. E que a nossa vida seja uma vida de adoração e glorificação ao Senhor. Este corpo que foi estigmatizado, ele morreu, mas ressuscitou. E ao lembrarmos do corpo, Pai, que o Senhor traga à nossa consciência a convicção, ó Pai, de que um dia também viveremos com o Senhor, com os nossos corpos ressurretos, em glória e eternamente. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, nós temos esse suco de uva que representa o sangue vertido na cruz. O relato bíblico é dramático ao ponto de dizer que nas horas finais de Jesus, ele já havia vertido tanto sangue que ao ter a sua lateral perfurada, saiu um líquido claro, pois grande era a quantidade de sangue vertido por nós. Aquele sangue que escorreu das mãos e dos pés de Jesus, que tomou aquela cruz de madeira onde ele foi crucificado, foi vertido por mim e por você. É o único sangue de um sacrifício feito na história que tem poder para redimir o pecado de todos. E quando estamos diante deste pequeno suco de uva que seguramos em nossas mãos, nós lembramos disso, desse sacrifício suficiente, realizado por Jesus, em nosso favor. Que nós ceiamos juntos, lembrando essa cena, que representa o sacrifício de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue vertido na cruz. Obrigado, Pai, porque esse sangue nos lava. É esse sangue da cruz que nos faz de fracos em fortes, não pelas nossas próprias forças, mas por aquilo que o Senhor gera em nós. É esse sangue na cruz que nos tira de um estado de impiedade e nos coloca num estado de justiça. É esse sangue que perdoa os nossos pecados e lava-nos, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor como a sua noiva imaculada. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque sabemos que se não fosse o Senhor, o teu sacrifício, a tua vida, obra, morte e ressurreição, nada do que estamos fazendo aqui seria possível. Que o Senhor traga à nossa mente essa consciência de que este memorial que celebramos hoje é um momento de profunda glorificação de quem o Senhor é. Tem a ver com o Senhor, mas também tem a ver conosco, que fomos alvos da tua salvação. Nos ajuda, Pai, a, diante desse rito especial que realizamos aqui, sermos encorajados, Pai, para que possamos também comunicar para aqueles que estão ao nosso redor quem é o Senhor, qual é a sua obra e o que o Senhor faz em nossas vidas. Nós oramos assim, gratos, ó Pai,
gratos pelo favor imerecido realizado por tua vida, morte e ressurreição. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queria convidar você a cantar essa música em adoração ao Senhor juntos, para que depois nós possamos orar e encerrarmos o nosso culto.